Não, foi... pra mim foi muito legal o lance do vestibular, assim, porque... por não ser essa coisa padrão de vestibular, que é... Pra mim, é super difícil tudo que você faz, assim, sob pressão e esse esquema do vestibular da escola, de ser mais solto e de te levar para lugares, já te aproximar do que vem depois, assim. Pra mim foi bem legal. Eu lembro que eu já tinha saído de uma faculdade e eu fui direto fazer o vestibular da Escola da Cidade. Eu não prestei outro vestibular em arquitetura, eu tinha prestado antes em outros cursos. E foi muito legal porque ele tem uma outra visão de teste, né? Para ver de quem vai entrar. Eu achei que foi muito interessante porque era isso, por exemplo, eu como uma recém-formada de outra faculdade, eu não ia saber biologia e química para entrar numa faculdade de arquitetura, entendeu? Mas eu sabia desenhar, eu tinha noção de proporção, eu sabia escrever um texto, eu sabia conversar. Então, desde a entrevista até a prova de desenho, até fazer maquete com 3 palitinhos e um elástico, nem lembro direito, mas acho que era isso. E os desenhos de observação, para mim foi uma coisa muito legal, porque foi um processo, né? Foram alguns dias que você já conhecia as pessoas, você já fazia amizades com as pessoas que estavam fazendo a prova. Então isso também é muito legal. Você já conhecia os professores que estavam ali dando a prova. Eu lembro que foi quando eu conheci o Rafik Farah também, que é ele que me deu a prova de desenho. Fiquei horas conversando com ele. E aí é muito legal que você já entrava, bem isso que a Bel falou, você já entrava nesse mundo da escola da cidade só fazendo a prova. Então eu acho que mesmo quem não entra no vestibular já entende um pouco o porquê que a escola da cidade é diferente de outras faculdades de arquitetura. Acho que pra mim, o mais marcante pra mim, que eu acho que é o que tanto eu quanto a Rê a gente trouxe pra vida até hoje, é essa vivência com o centro, esse lance deles te jogarem na cidade, de tipo, não tem lugar pra comer, tem que comer na rua, usa os auditórios em volta. Eu sempre morei aqui por perto, mas essa convivência com o centro, isso da escola te trazer para o centro, mudou nossas vidas para sempre, assim, de verdade. A gente mora aqui, a gente é completamente apaixonada pelo centro, a gente faz muito projeto por aqui. Isso para mim acho que é das coisas mais legais e mais marcantes, assim, da escola. Bom, a escola itinerante é o máximo também, né? Tipo, cada semestre você ia viajar, se aproximar tanto das pessoas quanto da arquitetura e dos lugares. É inesquecível também as viagens. Muito legal. Não, eu acho que a Escola da Cidade, o primeiro ponto que a Bel colocou do centro, dessa aproximação com o centro, de viver o centro de São Paulo, eu acho que foi uma grande mudança, porque eu entrei em 2005 na faculdade e de 2005 para 2017 é muito grande a diferença que você vê no centro. Não dá para descrever, assim. Então eu lembro de eu fazendo a prova de vestibular e de andar ali embaixo, e depois de 5 anos já é outra cidade que eu estava andando na mesma rua, entendeu? Então, isso foi muito louco. A gente acompanhou esse processo dessa transformação do centro. Eu acho que o estúdio vertical é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas. O nosso escritório existe por causa do estúdio vertical. A gente se conheceu no meu primeiro ano, eu tinha acabado de entrar na faculdade. A gente não era da mesma turma. E naquela época existia um negócio que era supragrupo no estúdio vertical, que eu acho que nunca mais teve. Nunca mais teve, só a gente fez. E aí eu caí no mesmo supragrupo do grupo da Bel. Então ela estava num grupo, eu estava em outro grupo, mas a gente era do mesmo supragrupo de projeto. E aí a gente se conheceu e a gente acabou depois fazendo mais uns 2 EVs juntos, né? 2 ou 3. Quando dava pra escolher, a gente ficava junto. Até quando a gente já foi até sorteada, a gente já foi junto. E aí a gente começou... E também a gente fez um projeto do Rafik Farah, que existia na palestra. Tinha trabalho de palestra no primeiro ano. Que a gente fez em dupla também, que era um projeto... A gente fez um relógio... Um relógio para a Praça do Porto Sol. Relógio solar. Relógio solar. Sei lá, então a gente desde o começo, por ter essa junção de anos... A gente descobriu essa afinidade no EV.
E a gente trabalhou, imagina, no meu primeiro semestre, no meu primeiro ano, eu tava fazendo trabalho em dupla com a Bel, do trabalho do Rafik Farah, que nunca mais teve na vida, mas que era super legal. E acho que só a gente entregou, da faculdade inteira, né? Só a gente entregou. Sei lá, tiveram 3 entregas, eu e a Bel fomos uma delas. Óbvio, né? E então o EV, eu acho muito legal essa história da aproximação de todos os anos, porque é óbvio que você vai sempre aprender com qualquer pessoa, mas em outras faculdades não é tão óbvio assim. É óbvio que você pode aprender com um aluno do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. E a gente pegou uma fase que a escola era muito pequena. Eu sou da terceira turma, então tinha, sei lá, 200 pessoas ali. Todo mundo os conhecia, era uma família, assim. É, total. E aí a história da escola itinerante, que eu acho que essa aproximação com a arquitetura, porque uma coisa é você ver, eu conheço muita gente que faz faculdade de arquitetura em outras faculdades, a gente inclusive já teve vários estagiários de outras faculdades, e uma coisa é você estudar arquitetura, outra coisa é você vivenciar arquitetura. Então, quando você de fato vai aos lugares, quando você ouve a história, quando você está lá inserido naquele contexto, aquilo te impacta de outro jeito, aquilo é de tirar o ar mesmo. Nossa, entendi, né? Uau! Então é uma coisa que não tem Rio palavras. De Janeiro, primeira viagem, Rio de Janeiro. Quem não foi quantas vezes para o Rio de Janeiro, né? Até hoje eu vou para o Rio de Janeiro, eu nunca mais fui em nenhum lugar que eu fui com a escola. Nunca mais voltei mesmo, assim, porque é muito específico e é isso que o que eu acho mais legal é isso, porque tem coisas que palavras, por mais que você veja todas as fotos na aula de projeto e por mais que o professor fale, é diferente de quando você chega lá e você olhar e você vê os detalhes e você vê também as coisas que não deram tão certo. Às vezes tem uns lugares que desencantam, que você vê e fala, nossa, mas meio capenga, né? Parecia que era mais legal. Ou então, que é o que eu falei, que tira o fôlego, que você chega e fala, nossa senhora, não, é tão simples que por foto eu achava que não ia me impactar e eu chego aqui e uau, né? Então, a escola itinerante te aproxima disso na arquitetura, que é uma coisa que eu acho que para sempre os arquitetos da Escola da Cidade vão levar para a vida. Acho que todo arquiteto deveria, mas a gente leva isso para a vida. Quando eu viajo, eu gosto de ir nos lugares, ver. Então, você quer ir nos prédios, você quer conhecer, você quer ir ver as obras dos arquitetos. A gente até brinca que a gente tem ido para Santos, que nem é nada demais. Mas que a gente, nossa, vamos aproveitar ver os prédios do Artacho em Santos. Assim, qualquer viagem vira um pretexto para você ver arquitetura. E isso é uma coisa que a Escola Itinerante trouxe para a gente muito forte, né, eu acho. Eu estagiei em vários escritórios durante a escola, fiz estágio na prefeitura e escritórios mesmo. E quando eu me formei, eu estava trabalhando num escritório da Keila Costa e a Rê ainda estava na escola, ela se formou dois anos depois e começaram a pintar uns trabalhos e a gente começou a fazer uns projetos junto. Ela ainda estudando e eu ainda trabalhando. Na época a gente tinha mais uma sócia, que é a Ju Mazagão, que depois acabou indo mais para a área de design. Hoje ela tem escritório aqui na sala de trás. E no começo eu fazia as duas coisas, a gente não sabia muito bem no que ia dar aquilo. A gente não foi tipo, vamos abrir um escritório de arquitetura, nós três. Foi tipo, vamos fazer esse projeto. Gente, rolou esse projeto, vamos fazer junto. Até que uma coisa foi trazendo outra e eu acabei saindo desse meu trabalho para fazer só isso. A Rê ainda estudando, tal. A gente montou um escritório no apartamento que eu morava na época. E fizemos o TCC dela, tipo, junto com projeto já, reforma, apartamento, nananã. E foi rolando, foi despretensioso e rolou. A gente brinca que nossos anos e anos na noite, na balada, tipo, renderam muitos clientes e muitos contatos e muitos amigos. E desde então, que foi 2010, 2009, desde 2009 a gente está junto. Eu já tinha experiência com estágio em outras áreas, porque eu me formei em artes, então eu fiz mais estágio como
trabalhando com artes do que com arquitetura. Então, quando eu entrei na Escola da Cidade, eu também já estava numa outra pegada de trabalho. Tanto que eu fiz o primeiro ano e eu tranquei o segundo ano, porque eu fui chamada para tocar o educativo do Paço das Artes, na época que existia ali na USP. E aí eu larguei a faculdade um ano para tocar o educativo, fiquei lá no Paço das Artes e acabei tendo muita vontade de voltar para a arquitetura, depois de ficar dando curso de videoinstalação e de ambientes interativos e não sei o que. Eu falei, nossa, eu gosto do espaço, eu quero voltar para a faculdade. E aí eu larguei o trabalho e voltei para a faculdade. Então, quando eu voltei para a faculdade, eu já não tinha mais essa pegada. Eu queria trabalhar, eu queria... Já estava na minha segunda faculdade, já não estava mais querendo, né, ficar fazendo só estágio. Então, eu fiz estágio, mas era isso. Quando as coisas apareciam, a gente começou a fazer. Tanto que eu fiz um projeto e aí começou a aparecer outro. Aí eu lembro da gente sentada na porta da faculdade conversando. Meu, por que a gente não... Vamos fazendo, vamos tentar fazer junto. Aí, tá bom, vamos. E aí meio que foi assim, tipo, não foi combinado, né? Que a gente sentou e falou, vamos montar um escritório? Qual será o nome? Como que vai ser? Não foi nada disso. Foi assim, putz, apareceu esse projeto, vamos fazer? Ah, legal. Aí a gente sentava cada hora na casa de alguém e trabalhava até de madrugada. E o nosso primeiro projeto foi uma galeria de arte. Uma galeria de arte, que foi a Baró. Baró. Que era uma galeria grande que fechou esse ano, eu acho. E que era um galpão gigante, que foi super legal. Inclusive, esse contato veio porque eu trabalhava com artes. Então, o pessoal das artes já me conhecia. E aí, não é à toa que também a gente pegou uma galeria de arte daquele tamanho para fazer. Eu estava no terceiro ano de faculdade. Então, é isso que a Bel falou. Foi indo, uma coisa foi puxando a outra. E, de repente, a gente estava fazendo projeto. E a gente teve que pensar num nome. A gente teve que pensar numa... A gente tinha uma sócia que era designer. Então, a gente nem precisou pensar numa identidade visual, porque já veio no pacote, né? Tudo foi acontecendo, assim, junto. E foi muito legal o processo, porque a gente olha para trás hoje, a gente desacredita, às vezes, assim, né? Que... Como aconteceu tudo muito louco. Como eu estava, tipo, no quarto ano de faculdade, quinto ano de faculdade, eu já estava trabalhando pra caramba, já estava indo em obras, já estava fazendo coisa. E é o que a Bel falou, eu fiz minha TFG, assim, na loucura, junto com o trabalho. Eu não parei, né, de trabalhar por causa do TFG. Eu já falei, imagina, já estou com o meu escritório, eu quero continuar. Tanto que o processo dela de TFG foi muito mais tranquilo do que o meu, assim. A Bel sofreu. Eu sofri. Eu já tava assim, fica gente, naquela coisa, é o trabalho sair. da minha vida. Não é o trabalho da sua vida, tá tudo bem. Exato. Tipo... Eu já tinha feito TFG você já tinha antes, feito um então, antes, tu tem toda essa diferença de você perceber o peso daquilo na tua vida, né? Você fala, pô, legal, é um trabalho super especial, mas pronto. Qualquer outro trabalho também pode ser muito especial se você der o devido valor, né? Então, é um processo que é o que você escolhe. Então, não sei, a escolha do meu TFG foi completamente diferente da escolha do TFG dela. Porque tem que abraçar o mundo, não façam isso. E eu não quis abraçar o mundo, eu só quis resolver um problema específico, ponto. E eu sou muito feliz com o meu TFG até hoje, eu amo o meu trabalho. É incrível o TFG dela. E é uma coisa que o meu orientador, que é o Márcio Kogan, a gente sempre fala sobre isso. Ele fala, é um dos trabalhos mais legais que eu já vi, porque é simples e pontual e funciona. Então, não é que eu também fui preguiçosa, só porque eu estou falando, você pode escolher e toma cuidado com a sua escolha, porque você não precisa fazer o trabalho da tua vida. Aquilo não precisa resolver o mundo, primeiro porque não vai. Não existe um trabalho que vai resolver o mundo, né? Então, é mais fácil você fazer uma coisa que você vai ficar feliz com o resultado, que você vai resolver uma coisa muito bem resolvida, do que você querer resolver São Paulo, por exemplo, que não tem solução, né? Então, foi muito legal, porque foi um processo que aconteceu. E aí, a gente olha para trás hoje e, às vezes, as pessoas perguntam... mas meio que até hoje a gente é assim. A gente é um escritório que, assim, entra bastante projeto, a gente traz mais gente, faz parceria, né? A gente aumenta e diminui conforme a demanda e... Exato. E vai fluindo. Tanto que a gente nunca teve o nosso escritório, por exemplo. Acho que tem muita gente que já precisa, né, alugar um espaço, ter um lugar. A gente foi acontecendo tudo de uma forma tão maluca que a gente começou na casa de uma sócia, aí depois a gente foi para a casa da Bel e da Júlia, depois a gente foi para a minha casa, depois a gente acabou indo para o escritório do meu pai, que meu pai também é arquiteto e tinha espaço sobrando, porque ele está se aposentando, então ele está diminuindo a estrutura, a gente estava aumentando. A gente nunca mais saiu de lá.
a gente nunca reformou, a gente nunca teve nada com a nossa cara. Porque nunca teve tempo, a gente nunca teve tempo. A gente sempre teve projeto e a gente tá querendo tocar os projetos. E o mais importante sempre foi isso. Então, eu acho muito legal como tudo aconteceu de uma forma muito orgânica. E a gente sempre fala sobre isso, né? As coisas, quando tem que acontecer, acontecem. E é natural e é fácil. Senão, não é para acontecer. Então, se estiver muito difícil, tá batendo cabeça, tem alguma coisa errada. Então, o nosso escritório não foi dessa maneira. A gente só tá junto até hoje porque a gente nunca bateu cabeça. Se algum dia a gente começar a bater cabeça, não é para ser mais, né? Sei lá. Então, foi um processo muito orgânico, assim, o Sub. Eu acho que ele quis nascer e ele nasceu sozinho. Ele aconteceu, não foi muita gente que escolheu, né? Aqui, esse lugar, quando a gente chegou aqui... Meu Deus. Era um salão, Bandim, de cabeleireiro? A gente não sabe até Era uma agência de viagem, gente. Era um lugar todo branco, tinha um forro de gesso bem baixo. Tinha um mezanino de madeira. Tinha um mezanino de madeira, então esse pé direito aqui ficava super baixo. E, enfim, era um lugar super esquisito. Tinha 2 pias, enfim, não importa muito, mas era uma caixinha branca. Não tinha nada. E aí, aqui, basicamente, o que a gente fez foi começar a demolir e descobrir o que existia aqui por trás. E, a gente subiu ali no Dudu e no Pablo e eles deram uma planta tipo do prédio pra gente. E aí a gente descobriu que aqui atrás tem uma caixa de escada, circulação vertical. Então a gente descascou, já sabia que a gente ia encontrar uma parede de concreto aqui. Essa parede, quando a gente foi descascar, enfim, a gente descobriu tudo isso. Aqui, algum dia já abriram para lá, para a loja de trás, e essa parede estava super delicada. Por isso que a gente veio com essa tela na frente para dar uma... Para não pendurar nela, ela não aguenta. Ela é uma casca de ovo. Ela não aguentaria pendurar as caixas de som, tudo que a gente precisava colocar aqui, então... esse projeto foi meio acontecendo também, né? Lógico que a gente tinha o layout já, mas... o Mandíbula, quando os meninos procuraram a gente, eles tinham um conceito muito claro do que eles queriam, assim, né? De estética. E eles tinham referências e a gente conseguiu, acho que, alinhar muito bem a expectativa deles com o que era a realidade. Porque quando a gente entrou aqui, você não dava. Você falava, não, gente, essa caixinha branca... E a gente não é do tipo que gosta de trabalhar com maquiagem. Tipo, vamos fingir, então, que aqui é uma parede de tijolo, tipo, um revestimento falso de tijolinho. Ali a gente faz um concreto falso. A gente não é muito disso. Então, a gente entrou aqui e falou, tá bom, mas pra gente chegar nisso, a gente vai ver durante o processo da demolição. Vamos ir demolindo e vamos descobrir o que a gente vai poder fazer. Primeira coisa que a gente fez foi quando a gente arrancou o teto, a gente descobriu esse teto de concreto lindo. A gente falou, uau, ótimo ponto, tiramos o mezanino, ganhamos o pé direito, temos um teto de concreto maravilhoso. Começamos a descascar, a gente já viu que tinha tijolinho nessas paredes do fundo, né? O banheiro, a gente descascou e também tinha tijolinho. Isso aqui tinha esse tijolo baiano, que o Cabel falou, uma casca de ovo, que a gente acabou tendo que reforçar com a tela para pendurar as coisas e acabou ficando a parede que a gente mais gosta. Porque quando a gente começou a descascar e ficou toda esburacada, a gente ficou mal. A gente falou, tá horrível. O que a gente vai fazer? Nossa, a gente vai ter que fechar e passar cimento queimado. O que a gente vai fazer? Pintar de alguma coisa? E aí, um belo dia, a gente foi pra Inhotim, não foi? A gente foi pra Inhotim. E aí tinha uma instalação lá, que eu não sei se vocês sabem qual é, que é tipo uma tela dessa saindo de uma parede de gesso. Ela tá saindo nas pontas. Tem gesso assim na parede, em cima dessa tela, ela vai saindo numas pontas só a tela. E aí a gente viu aquilo, a gente estava em junto, a gente viu aquilo e falou, é isso. Vamos pôr a tela na parede, vai ficar lindo. E os meninos não abraçaram a ideia de cara, eu lembro muito bem, né? Eles ficaram com um pouco de receio, eles falaram, gente, devem ter achado que a gente era louco, mas essas meninas são loucas. E a gente bateu o pé que queria tela. Conseguimos, ela é bem firme, então ela
estrutura bem, ela aguenta os quadros, ela aguenta tudo. E ela protege essa parede, que também não é lá essas coisas, né? Porque a gente esburacou tudo, esse tijolinho aqui tá... E essa daqui a gente tinha descascado, tava uma parede de tijolinho também. Depois a gente foi pegar a planta e descobrir. Aí, e foi até engraçado. A gente veio aqui, os pedreiros, imagina. Não queriam quebrar. Se a gente vai quebrar, a gente vai dar na loja de trás. Imagina que eu vou quebrar. Essa aqui pegou a marreta. Eles não, falou, gente, eu tenho certeza que tem uma parede de concreto atrás. Você tava também? Falei, gente, dá licença. Aí a gente olhando, eu peguei a marreta e falei, vai, tem uma parede de concreto atrás. Tomara que tenha, né? Mas não, pela planta, obviamente tinha. Pegamos a marreta, no que a gente deu uma marretada, abriu um buraco, a gente viu o concreto atrás. Aí a gente ficou muito feliz. A gente, pode quebrar! Aí eles começaram a quebrar e a gente achou essa parede de concreto. E aí a gente foi deixando o tijolo na frente, porque fazia parte da história. Essa história da... A gente tem que ficar discutindo com os pedreiros se tinha que... Porque mulher em obra nunca pita nada. Então, assim, você chega falando, não, tem uma parede de concreto aqui atrás. Ah, tá bom, filha. Não, eu trabalho com obra de 20 anos. É isso aqui, é isso a parede, é esse tijolo. Aí você fala, não, tô vendo aqui na planta... A estrutura do prédio, tem uma caixa de escada. Tem que ter alguma coisa estrutural atrás dessa parede de tijolo. Você estudou arquitetura para isso, para falar para o pedreiro que tem alguma coisa ali atrás. E o pedreiro vai olhar para você e vai falar que não. Que você está errada, que obviamente ele deve pensar, essa menina aí não entende nada, que essa menina está querendo me dar ordem. E aí você, com toda a sua delicadeza, tem que falar, então empresta a marreta que eu me responsabilizo. Vamos lá, vamos ver. E deu certo. Esse foi um exemplo que depois os pedreiros ficam tudo amigo, né? Porque depois que eles percebem que você tem alguma moral, muda completamente a relação. É uma relação que a gente vai construindo, assim. Mas foi muito legal, porque a gente deixou uma memória do tijolo que existia aí, mesmo porque esse alinhamento continua na outra parede, então a gente não tinha muito como perder isso para a porta do banheiro e tal. A gente criou um mezanino de estrutura metálica que a gente não queria que tivesse pilar, então a gente não queria que tivesse nenhuma estrutura descendo no piso. Então a gente atirantou ele todo na estrutura do teto, que ficou super legal. E depois a gente veio com as estantes de bebida ali atrás, as prateleiras, também atirantamos elas na estrutura metálica, então é tudo pendurado no teto. O que está no chão, o que está em cima está vindo do teto. Não tem peso apoiado aqui nessa laje, né? E foi um projeto muito simples, mas que deu muito certo, porque era um lugar muito pequeno, que a gente conseguiu mudar ele completamente do que ele era. A gente conseguiu atender o que os meninos queriam. E o que eu mais gosto do Mandíbula é que todo mundo vem aqui. E toda vez que eu falo, fiz Mandíbula. Aí todo mundo fala assim, mas fez o quê lá? Aí a gente fala, bar, não tem nada lá. Fala, não, mas sabe esse nada? Então, fui eu que fiz esse nada. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque é isso. É tão a ver com o lugar que as pessoas nem entendem. O que você fez? Você não fez nada. E eu adoro isso. E pelo contrário, assim, é um dos projetos que a gente fez absolutamente tudo. A gente desenhou os bancos, a gente desenhou os móveis. Os meninos deram liberdade total e confiança total na gente pra gente desenhar... Tudo. Absolutamente Mesa, tudo. banco, banqueta, mesinha alta, as bar. mesas lá de fora. Tudo, não teve nada que não foi desenhado, então eu acho muito engraçado. A escada. Esses móveis aqui, eles são os móveis de expositores de vinil em cima, que você põe a madeira e vira o lugar do equipamento de som. Às vezes rolavam umas feiras de disco, eles podiam descer com esse... A gente fez com rodinha pra dar pra levar. Com esse móvel inteiro lá pra baixo. Até a escada a gente desenhou, tudo. Tudo. Então é engraçado, eu acho muito bom quando as pessoas perguntam, fez o quê no Mandíbula? Não tem nada lá. Eu acho demais, porque eu acho que tem um ambiente que ficou bom o suficiente a ponto das pessoas acharem que não tem nada. Isso é muito legal. Fico muito orgulhosa quando acham que não fez nada aqui dentro. Olha, eu vou até citar um episódio da Escola da Cidade, que foi muito marcante para mim. Eu estava no meu primeiro ano, estava tendo aula de tecnologia com o Caruana. E o Caruana falou
assim na aula. Eu não lembro direito, tá? Mas, sei lá, só tinha mulher na minha sala. Ele falou assim, vem cá, como é que vocês acham que vai ser a relação de vocês na obra, como mulheres? E era uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu tava no primeiro ano de faculdade de arquitetura, sei lá, né? Nem sabe o que você vai fazer. Nem sabia o que eu ia fazer. E ele me chamou a atenção pra isso. Ele falou assim, porque assim, você tem que saber que você tem que sair daqui com muito mais conhecimento que qualquer menino da tua classe. Então, não adianta você querer chegar numa obra igual ao teu colega de classe. Você tem que ser melhor. Você vai ter que saber como prende o rodapé, porque o cara que põe o rodapé, ele vai pôr de um jeito e você vai ter que explicar para ele que você quer de outro. E você vai ter que explicar o porquê você quer de outro jeito. Enquanto o seu colega simplesmente vai falar, não prende desse jeito, prende assim, ó, eu quero que você prenda assim, não assado. E que a mulher não, que a mulher vai ter que, se você falar isso, o cara vai falar, não, eu prendo rodapé há 40 anos, eu sempre prendi assim. E que você vai ter que saber argumentar, explicar o porquê que você quer que faça do outro jeito e dar. E aquilo para mim foi muito marcante, porque realmente eu já passei por essa situação em obra diversas vezes. Coisas que eu tenho que explicar para a pessoa que está executando, ela quer uma justificativa do porquê eu quero daquele jeito. E um homem, nunca. Se é o meu empreiteiro que pede, ninguém vai questionar o porquê ele quer daquele jeito. Ele quer daquele jeito e ponto. Eu pedindo, tenho que saber argumentar o porquê que eu quero daquele jeito. E a única pessoa que me falou isso foi o Caruana, pelo menos na faculdade. A gente passou por uma época da faculdade onde essa questão ainda não era tão latente como é hoje, eu acho, da feminismo mesmo, das mulheres, de como estamos se colocando no mercado de trabalho, na vida, no mundo. A gente passou por situações absurdas dentro da faculdade, fora da faculdade, continuamos passando até hoje na vida. E um respeito que tem que ser conquistado, suado dia a dia, mas... Exatamente. Nunca vai ficar fácil. Sempre vão te desafiar, sempre vai ter uma questão. Sempre vai ter um olhar, e a sempre gente vai ter um julgamento. Com muito orgulho, um escritório de mulheres. A gente sempre... E a gente sempre acaba mulher, a gente gosta de contratar mulher. A gente gosta de trabalhar com mulheres, adora ter empreiteira mulher. Quando a gente tem possibilidade, a gente trabalha com mulher. E não é por uma questão... É uma questão de afinidade, a gente tem muito empreiteiro homem também, mas é também por uma questão de, sim, eu acho que precisamos dar a mesma oportunidade. Eu acho que precisamos abrir espaço para. Eu acredito que a gente precisa abrir espaço para mulheres. E como mulher, eu vou dar prioridade para a mulher, na minha opinião. Eu prefiro dar prioridade para mulheres. Então, é uma postura de vida. E eu não falo isso só no trabalho, não. Eu falo para minha vida pessoal, para tudo que eu puder fazer. Eu luto por uma igualdade que não existe no nosso meio. Quantas arquitetas foda vocês ouvem sendo citadas, que não são os mesmos nomes sempre, ou que não são muito, muito famosas. Tanto que eu até lembro que a gente participou de uma mesa de mulheres na arquitetura que começou a rolar essa roda de fala o nome de uma arquiteta que você admira muito, não sei o quê. E foram surgindo os grandes nomes, né? Que acho que é o mais comum. E aí eu lembro que eu falei, Fernanda Barbara. Cara, eu acho a Fernanda incrível. E aí todo mundo meio que riu. E a gente ficou falando sobre isso. Cara, tem muitas mulheres incríveis. A gente, dentro da escola, tem um monte de mulher que é firme, que é forte, que merece seu valor. Pô, a Fernanda é uma delas. Eu nunca vi uma mulher tão firme. É admirável. E que tem um trabalho excelente. É de se tirar o chapéu. Porque no meio que ela... Imagina, se para mim é difícil, para ela foi mais. E para vocês vai ser um pouco menos. Então, é uma batalha. A gente tem que agradecer. Eu tenho que agradecer as gerações de mulheres antes da minha, porque é o que eu tenho agora. E vocês também. A gente tem que ir conquistando esse espaço. Porque é um espaço que ainda é muito pequeno. A mulher ainda é a decoradora. A mulher não é a que tem o papel na obra de falar da armação da laje. Você vai falar da cor do papel de parede, entendeu? Eles te veem assim. E o único jeito de quebrar com isso é o que o Caruana me falou no primeiro ano. Você tem que saber mais do que seu amigo.
Porque ele não vai ter que se explicar. Você vai. Então já é um desafio que começa aí. Sei lá, o que você fala? Não, eu concordo plenamente com tudo. A gente já é um assunto recorrente até quando entrevistam a gente, então acho que e é muito falou legal tudo. porque várias vezes chamam a gente por causa disso, assim. Sim. Muitas vezes a gente participou de mesas que eram as mulheres na arquitetura. Escritórios jovens na arquitetura. Só tinha gente de mulher. Ou escritórios jovens versus escritórios velhos. Lembra disso? Rolou uma mesa para... Era 100 anos da Projeto? Não, 100 anos do Projeto não. 100 anos sei lá. Era uma mesa da revista Projeto. 100 anos de algum arquiteto. Era alguma coisa especial. E chamaram, tipo, 3 escritórios jovens, 3 escritórios velhos para fazer uma mesa redonda. E a gente... Nós éramos as a gente estava lá. Junto com a menina do Territuma. Tinha ela do Territuma. E nós éramos as únicas. E a Paulinha, a gente não levou. A gente levou, né? E aí... Mas era do Sub também. E aí começou essa discussão. Em algum momento, começou a discussão de... Como é que era? De igualdade na arquitetura. Só sei que eu virei e falei assim, não acredito que existe. E os homens mais velhos, os homens arquitetos mais velhos, ficaram indignados. Eles, como assim? Porque é um absurdo você falar. Eu falei assim, não é igual. Desculpa, não é igual, o tratamento não é igual. Eu sou assediada por cliente, eu sou assediada por empreiteiro, eu sou assediada por pedreiro, eu sou assediada por fornecedor. E você? É igual? Você vai me falar que é igual? Cliente te chaveca? Porque assim, cliente me chaveca. Não só cliente. Pedreiro te olha torto? Não é igual, ponto. É uma batalha diária. E é isso, aí a partir do momento que você começa a trabalhar com isso, começa a se aprofundar nisso, você também começa a desenvolver um time que te respeita, que trabalha legal. Então a gente já está num ponto hoje que a gente confia muito nas pessoas que a gente trabalha. Mesmo porque não existe esse tipo de situação. Mas é um espaço que tem que ser conquistado e não é fácil. E que sempre muda, porque vira e mexe vai vir alguém novo. As equipes que a gente trabalha faz tempo, a gente já ganhou realmente esse respeito, mas sempre vai vir alguém novo. E é conquistado, Sempre vai vir um homem que vai te olhar de baixo para cima. E é muito louco isso. É como você se sente sendo mulher no seu meio de trabalho, sabendo que é um absurdo, né? Sabendo que isso não deveria existir. Então, é quase revoltante, mas a gente tá aí batalhando. E eu acho que eu e a Bel, a gente é um exemplo de 2 mulheres que a gente não arredou o pé, né? A gente continuou contratando mulher, a gente continuou indo em obra, a gente nunca deixou de ir em obra, a gente nunca desistiu. E de falar tudo que tem que falar mesmo. Se achar que ficou desconfortável, falar, olha, eu não achei legal essa postura. Seja para o empreiteiro, seja para a pessoa responsável da obra, você tem que expor como você se sente. E com a gente, isso melhorou muito, mas a gente incentiva muito as mulheres a continuarem nessa luta, porque não é igual. Não é igual e vai demorar para ser.